Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Esplendor. Agora no seu rádio. Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Esplendor. Olá, eu sou Daniel Ribeiro e você está ouvindo Esplendor Entrevista. Nosso tema de hoje é como lidar com animais de estimação. Com o coronavírus, muitas pessoas se perguntam como agir com os animais de estimação que vivem junto com os humanos. Entre as recomendações de cuidados com os bichos durante a pandemia, estão as restrições de passeio e interação. Para entender melhor sobre os cuidados que devem ser tomados com nossos pets, vamos conversar com Isabela Pessoa. Ela é médica veterinária com residência em oftalmologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e vivência prática no Serviço de Oftalmologia da Universidade de São Paulo. A doutora Isabela é atualmente médica veterinária, oftalmologista da clínica H e Diagnóstico. Bem-vinda, Isabela! Muito obrigada, Daniel, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E obrigada aí pela oportunidade de contribuir com informações da minha área a respeito de questões que muitas pessoas têm dúvidas, né? Muito obrigada mesmo. O prazer é nosso. Isabela, há alguma comprovação de que ter um animal doméstico representa um risco de contaminação pelo novo coronavírus? Em outras palavras, eles podem transmitir a doença para nós? Bom, Daniel, vamos lá. Não existe nenhum estudo oficial que sugere que os animais possam transmitir a Covid-19 para os seres humanos. Até existem alguns relatos de animais, infectados com Covid, mas nenhum desses relatos no Brasil. Mesmo assim, sem evidência de transmissão desses animais para humanos. Se a gente considerar aí que a população mundial de cães e gatos está em torno de 2 bilhões, o número desses infectados representa menos de 0,001% do total. Então, a gente vê nessas evidências, que não existe nenhum risco potencial de transmissão dos animais para as pessoas. Principalmente se a gente comparar, com o mesmo período dos casos humanos, com as rotinas das clínicas veterinárias, Da clínica que eu trabalho, por exemplo, não mudou frente ao número de animais atendidos ou alguma característica diferente de sintomas, que a gente já está acostumado a atender e diagnosticar. Então, as evidências, elas sugerem para a gente que essa transmissão dos animais para humanos não existe. Ok. E no caso de, por exemplo, fica no pelo dos animais e após o toque de uma pessoa com diagnóstico positivo nesse animal, ele lamber uma pessoa infectada e depois lamber alguém saudável, essa transmissão vai ocorrer? Em teoria, a gente imagina que os pelos dos animais, eles podem funcionar como qualquer superfície ou objeto contaminado. Porque também não existe nenhuma evidência, nem nenhum estudo que comprove o quanto esse vírus consegue permanecer ali no pelo, ou no tecido cutâneo, ou até mesmo na saliva de um animal. Então, a indicação é, de qualquer forma, é recomendado o cuidado, e o isolamento da pessoa positiva com um animalzinho de estimação, para não ser esse objeto, não funcionar como uma superfície contaminada. Então, além dele ele ficar em quarentena dos familiares, ele também deve ficar dos seus pets também. Exatamente, para a gente evitar essa transmissão aí de superfície. Ao suspender os passeios, o que devemos fazer para não afetar o bem-estar do animal? Bom, em relação aos passeios, muitas vezes, para alguns animais, os passeios eles acabam envolvendo questões fisiológicas, Existem cães que só fazem suas necessidades na rua. Então, suspender totalmente os passeios, às vezes, não pode ser benéfico à saúde dele, Gerar aí distúrbios de ansiedade, comportamento e afetar o bem-estar dele. Mas se esse passeio for apenas por uma distração do animal, nós podemos realizar o que a gente chama de enriquecimento ambiental para o seu pet dentro de casa. Então, promover distração com brincadeiras, brinquedos novos, atividades. Isso para gerar essa distração para o animal e não gerar também distúrbios comportamentais de ansiedade de ficar dentro de casa o tempo inteiro. Mas vale lembrar também, Daniel, que ao mesmo tempo que a gente oferece essa atenção redobrada para o pet dentro de casa,
a gente tem que respeitar os momentos de descanso e sossego desse animal. Os gatos, principalmente, eles se afetam muito com essa mudança de rotina dos próprios donos. Eles precisam desse momento de descanso e sossego também. Quais outros cuidados eu devo ter com esses meus animais durante a quarentena? Os cuidados que a gente precisa ter, principalmente com a higienização, né, do animal, quando ele vier da rua. A gente indica a higienização das patinhas e do focinho, justamente para evitar com que ele carregue, né, o vírus aí para dentro de casa. Então, a nossa recomendação é que pode usar a solução com água e sabão neutro nas patinhas, né, ou até mesmo o próprio shampoo, que o animal usa, shampoo de animal, né, para o banho. Então, são cuidados de higiene que a gente precisa ter. Claro que dar banho no animal todo dia e toda vez que ele sair da rua não é recomendado nem viável. Então, a higienização das patinhas é um meio de higiene essencial nessa quarentena, né? Ok. Você no início da nossa conversa, que não tem estudos e tal sobre ele ficar na pelagem ou não, ou quanto tempo vai durar lá. Partindo do princípio, vamos supor que ele consiga ficar. O banho retira o vírus da pelagem do animal? Sim, em teoria sim, né? Assim como a gente consegue remover o vírus aí da nossa superfície da nossa mão através da higienização, né? Da limpeza com água e sabão. Mas nada de álcool gel. Então, passar álcool gel no pet, não? O álcool em gel, ele é muito perguntado, né? Durante as consultas. O que acontece? A gente usa o álcool em gel com muita frequência na patinha dos animais, né? Ele pode gerar quadros de alergia, né? E até mesmo abrasões aí de pele, gerando lesões em pele. Se o álcool em gel for usado de vez em quando, às vezes como uma única solução, já que às vezes não consegue lavar, não consegue utilizar uma opção, né, de água e sabão neutro, até pode ser utilizado, tomando cuidado para ele não lamber logo em seguida que passar. Mas se puder evitar, para evitar essas questões de alergia, é o recomendado, né? E esses animais que estão acostumados com a gente a compartilhar camas e sofás? Bom, se o animal não tem acesso à rua e ele está em dia com os cuidados médicos, né, quanto à vacina, vermifugação, eu não vejo problema em compartilhar o sofá ou a cama. Muita gente vai trabalhar e deixa os animais, os gatos e os cachorros em casa, ou mesmo tem aquele gato, consegue sair de casa. Eu moro numa casa e o gato passa o dia fora e só volta à noite. Qual é o cuidado dele? Eu tenho que dar banho toda vez que ele voltar? O que eu preciso fazer com ele ou não me preocupo com isso? Os gatos, é difícil a questão do banho dos gatos, né? Então, vai ser imprescindível aí a higienização das patinhas, com água e sabãozinho neutro. Sempre isso. Mas o ideal mesmo, Daniel, é que os gatos sejam domiciliados, né? Eles fiquem sempre em casa e manter as janelas, né, e portas das casas teladas. Por quê? A ida do felino na rua, ela não representa apenas um risco potencial de carrear o vírus da Covid, né? Mas também de trazer outras doenças muito importantes, até mesmo em saúde pública. A esporotricose é uma doença dessas, como exemplo, né? Uma doença fúngica, é endêmica no Rio de Janeiro e ela é muito perigosa, né? Porque ela é transmitida para seres humanos também. Então, a indicação, né, da veterinária é que a gente mantenha esses felinos em casa, que eles sejam domiciliados e não semi-domiciliados, tá? Para evitar todas essas doenças que eles podem trazer também. E as pessoas que têm pássaros, assim, eles têm que tomar algum cuidado especial, não? Em relação aos pássaros, também não existe nenhum estudo, né, que indique para a gente um risco potencial. Os cuidados que a gente tem que ter com os pássaros, o mesmo que a gente precisa ter com os outros animais em relação ao manejo, né? Então, sempre lavar as mãos quando tocar na gaiola, né? Quando tocar neles, em relação à questão da superfície, né? Se essa superfície estiver contaminada, pode acabar transmitindo. Mas não há nenhum estudo que indique para a gente que os pássaros também possam ter o Covid ou transmitir o Covid. A pessoa que vai levar o seu pet ao veterinário, quais os cuidados que ela tem que se preparar antes de ir ao veterinário? Isso é muito importante, essa pergunta, Daniel, porque assim, a ida ao veterinário ela nunca deve ser postergada, tá, ou adiada, caso o animal precise de um atendimento. A gente viu isso muito acontecer nos primeiros 15 dias da quarentena, né? O animal começou a apresentar alguma alteração e os proprietários acabaram evitando a ida ao veterinário e a gente viu complicações de muitas doenças. Então, a ida ao veterinário ela não deve ser postergada, né? As clínicas veterinárias são consideradas serviços essenciais de saúde,
Então, em nenhum momento foi fechado. E eles precisam de atendimento assim que apresentem alguma alteração. Para isso, o que é recomendado? Que apenas uma pessoa acompanhe esse animal à consulta. O ideal também é tentar ligar antes de ir, para evitar aglomeração na recepção, agendar um horário, né, para você, para a sua consulta, e que essa pessoa que for levar o animal respeite todas as medidas de segurança, né, como o uso de máscaras, para evitar essa transmissão. Levar sempre também o cão na guia, isso é muito importante, na coleira, e o gato na caixa de transporte. Então, todas essas medidas, se respeitadas, né, vão gerar um atendimento e o bem-estar do animal também. Isabela, quais as principais enfermidades que acometem nossos bichinhos, principalmente relacionadas aos cães e gatos? Bom, vamos lá. Assim como na medicina humana, né, Daniel, a gente tem muitas enfermidades nos animais de estimação. Isso vai depender muito da espécie, da raça e até mesmo da faixa etária. Então, existem muitas doenças, né? Existem doenças dermatológicas, doenças endócrinas, doenças oculares, câncer, os animais também podem ter, doenças de trato urinário, doenças do coração. Então, assim, realmente inúmeros diagnósticos que a gente faz na nossa rotina, variando aí de acordo com raça, com idade, né, e com a espécie. A música de hoje. Sucesso. Bom, chegamos ao nosso momento musical, onde a música escolhida está relacionada ao nosso bate-papo. E a música de hoje escolhida foi História de uma Gata, na voz de Vanessa da Mata. Não saia daí, já voltamos com nossa entrevistada. Vamos ouvir. Voltamos. Você está ouvindo o Esplendor Entrevista. No programa de hoje, estamos batendo um papo com como lidar com os animais de estimação em tempos de coronavírus com nossa convidada, a doutora Isabela Pessoa. Isabela, desde o começo da pandemia, houve muita desinformação sobre a relação entre o novo coronavírus e animais domésticos. E algumas pessoas simplesmente abandonaram os animais. O medo é, de fato, a principal motivação? Sim, Daniel. O medo, ele motivou o que a gente pode chamar aí da primeira onda de abandono dos animais, por conta muito da desinformação e das fake news, né, sobre o potencial de transmissão. E a gente viu realmente acontecer muitos abandonos. Logo em seguida, quando isso já foi ficando um pouco mais esclarecido, a gente teve aí o que a gente chama da segunda onda de abandonos, que ocorreu por um cunho socioeconômico. Então, pessoas que precisaram migrar de uma casa a outra, muitos filhos que precisavam ir morar com os pais ou vice-versa, e o animal não pôde ir junto para esse novo local, acabou sendo deixado e abandonado, e também pelo desemprego e diminuição de renda, né? Diminuindo, assim, a responsabilidade que as pessoas teriam sobre seus animais. Mas, assim como você falou, né, no Brasil é um crime, então isso realmente não pode acontecer. É um crime aí que existe multa e detenção de 3 meses a 1 ano, então é uma questão muito grave e a gente precisa ter toda essa responsabilidade quando a gente tem um animal de estimação. E também ocorre ao contrário, né? Muitas pessoas acabaram comprando ou adotaram um animal de estimação para aliviar a solidão ou distrair as crianças. Mas é também importante pensar como será depois que a vida voltar ao normal, né? Eu vou trabalhar, as crianças vão para a escola e o bichinho vai ficar sozinho, né? Como lidar com isso também? Exatamente. Isso também é muito comum de acontecer. A gente precisa saber que ter um animal de estimação é ter responsabilidade sobre um ser vivo. Então, seja essa responsabilidade emocional, seja essa responsabilidade financeira. Então, antes de ter um pet, é preciso avaliar tudo isso, para não correr o risco de ter um abandono ou de ter um animal que não tem cuidados essenciais e os melhores cuidados como um ser vivo, né? Assim que o pet chega em nossa casa, quais são as vacinas para cães e gatos que eles vão precisar ter? Existem várias vacinas que os animais podem tomar. Pensando nos felinos primeiro, a gente tem as vacinas das viroses e da raiva, também muito importante. E nos cães, a gente tem umas vacinas a mais. Existem também a vacina das viroses, a vacina da raiva, tem a vacina das tosse dos canis e da giardia. E lembrando também sobre a leishmaniose, que também é uma zoonose, né, uma doença que pode ser transmitida para os seres humanos e que também tem vacinação contra ela. Então, realmente é muito importante levar o seu animal ao veterinário, fazer uma avaliação inicial e seguir todas as recomendações de vacinação que eles precisam para uma proteção do ser humano e da própria vida dele.
Bom, muita gente castra o seu animal, né? Eu gostaria de saber assim, de você, quando e por que devo castrar meu pet? Isso é realmente necessário, não? Bom, se você não tem o interesse da reprodução do animal, eu sempre indico castrar. Né? Quando a gente castra, a gente evita aí a superpopulação de animais, que é um problema de saúde pública, e também a gente evita doenças do sistema reprodutor. Quando a gente pensa em fêmeas, a gente pode evitar a piometra, que é uma infecção uterina muito comum na nossa rotina, tá? E quando a gente pensa no cão, a gente evita aí prostatites, tumores testiculares, que também é comum na nossa rotina. Então, a indicação de castração é válida desde que não tenha o cunho reprodutor, né? E a castração acalma o pet, não? Se eu tenho um cachorro bravo e ele vai ficar mais calmo se eu castrar, não? Quando a gente castra, a gente tira as questões hormonais envolvidas. Mas não necessariamente o animal vai ficar mais calmo, porque existe a questão individual e temperamental do próprio cachorro. Então, a gente às vezes orienta que pode ser que acalme, mas se for uma característica do animal, do temperamento dele, né, isso não vai mudar muito. Ok. Quais as consequências para um cachorro criado em apartamento e que o dono não o exercita ou o leva para passear? Bom, quando a gente evita levar o animal para passear, né, a gente pode gerar aí distúrbios comportamentais, ainda mais se a gente já acostumou ele a levar para passear, então gerando ansiedade. Além disso, se a gente deixa de passear e deixa de exercitar esse animal, assim como no humano, a gente pode desenvolver a obesidade, né? Então o animal fica só em casa comendo e acaba sem passear, sem se exercitar, e a gente desenvolve a obesidade. Nos animais, o animal gordinho muitas vezes é associado a um animal fofinho, mas a gente tem que entender que a obesidade ela é uma doença e ela precisa ser evitada, pensando aí na saúde do animal mesmo. Um dono de pet deve estar sempre atento e controlar os parasitas do seu animal. Como fazer isso e quais as consequências principais desses parasitas no meu pet? Sim, todos os donos precisam estar atentos com essa questão dos parasitas. Existem os ectoparasitas, que são as pulgas e carrapatos, que podem sim transmitir doenças graves aos animais. E aí a gente precisa fazer esse controle através de comprimidos palatáveis, através de pipetas, né, contra pulga e carrapatos, ou até mesmo coleiras. E também existem os endoparasitas, né, que são os parasitas intestinais, que também podem cursar com gastroenterites e doenças também graves. E aí a vermifugação se torna essencial nesses casos. Então a profilaxia aí contra os ectoparasitas e os endoparasitas é muito importante. Qual a periodicidade que eu devo levar meu pet ao veterinário regularmente? Isso é muito importante, Daniel, porque se o seu animal não apresenta nenhuma alteração, ele esteja bem, eu sempre sugiro que leve pelo menos uma vez ao ano para uma consulta de check-up. A medicina preventiva ela precisa realmente estar mais presente na rotina dos pets. Muitas pessoas elas levam os animais frente a alguma doença, mas a gente sabe que muitos casos graves poderiam ser evitados com uma consulta de rotina e um check-up. Para os animais mais idosos, aí a partir dos 8 anos, eu já indico que essa rotina de check-up seja um pouco mais curta, então de repente a cada 6 meses. Os animais eles demoram um pouco para demonstrar para a gente alguns sinais, né, porque não falam. Às vezes quando a gente repara, quando a gente nota alguma alteração, já está num grau avançado da doença. Então a medicina preventiva precisa estar mais presente na rotina de quem tem um pet. Os animais precisam de higiene bucal tanto quanto de banho? Sim, as pessoas não sabem disso, mas os animais deveriam escovar os dentes todos os dias, né, com produtos próprios para animais, indicados sempre por um veterinário. Se a gente escovar os dentes dos animais todos os dias, a gente vai evitar doenças periodontais, né, e as formações daqueles cálculos dentários, que acabam gerando aquele mau hálito, que é muito relatado pelos tutores nas consultas. Porém, se esse cálculo dentário já foi formado, a escovação não é suficiente. Aí o animal precisa passar por uma limpeza de cálculo dentário. Mas eu sei que é difícil a gente realizar essa escovação todos os dias, né? É difícil a aceitação do animal. O que a gente recomenda é que isso seja mostrado para o animal, seja desde filhote, para se tornar um hábito e para que ele aceite melhor esse hábito que é muito importante, sim. E tem produtos específicos, escovas para determinado tipo de animal e a pasta também? Isso. São produtos específicos, né, que geralmente são manipulados ou até mesmo vendem em pets, mas o ideal é que seja indicado aí
por um veterinário. Ok. Doutora Isabela, como tudo que é bom dura pouco, chegamos ao final de nossa entrevista. Muito obrigado por ter participado conosco aqui, foi muito bom. E você, se quiser deixar seus contatos, redes sociais ou o próprio telefone da clínica onde você trabalha, fique à vontade. Muito obrigada, Daniel, pela oportunidade. Foi ótimo bater esse papo com vocês. Eu acho isso muito importante. Espero ter contribuído, ter ajudado, ter esclarecido algumas dúvidas. Se quiserem, eu tenho o Instagram, belapessoa.vet, pode me seguir lá. E aí, ter dúvidas também, pode me mandar mensagens, que a gente pode discutir mais e conversar alguns casos. Show de bola. Foi ótimo. É isso aí. Sucesso, muita saúde. Continuem acompanhando a nossa programação. Não saiam daí. Até a próxima. Valeu! Você acabou de ouvir Splendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Splendor. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você. Rádio Splendor. Rádio Splendor.